Olá, essa semana nossa revista fala vencer as estratégias do inimigo. Como vencer as estratégias do inimigo? E vemos que a nossa revista traz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz: Nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados deste mundo. Vemos que nós temos um inimigo em comum. O ser humano possui esse inimigo e busca manter a mente das pessoas na escuridão, que não recebem a luz do Evangelho. Assim como o inimigo tentou Jesus, ele continua nos tentando nos tirar para fora de sua presença. Então vemos que o inimigo vai tentar de todas as maneiras nos afastar da presença de Cristo. E muitas pessoas acham que aceitar Jesus como seu Salvador é sinônimo de uma vida tranquila. Porém, Cristo nos disse que no mundo teríamos aflições, dificuldades, e vemos que as tentativas do inimigo são várias, e uma delas é o medo. E nós vemos que a guerra contra o inferno faz parte da jornada do discípulo de Cristo nessa terra. É o que Paulo chamou de o bom combate. Após Elias derrotar o profeta Baal, o inimigo usou Jezabel para tentar parar o profeta, que chegou a pedir a morte. Ele achou que estava sozinho no bom combate contra a idolatria. E nós vemos que ele tentou, ali ficou com medo, se escondeu. Deus, porém, mostrou que Elias, que não estava sozinho havia 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. E vemos que o inimigo ele tenta enfraquecer a nossa fé, como diz na parábola do semeador, que ele jogou ali a semente e ela caiu à beira do caminho e as aves comeram. E nós vemos que o objetivo da parábola é mostrar que as palavras semeadas, porém, assim, quando ouve a palavra de Deus, o inimigo arranca a semente que foi plantada. E vemos que o inimigo rouba a palavra de Deus, porque odeia que a fé que ela produz no coração das pessoas. E vemos que o apóstolo Paulo sabia que Satanás tenta sufocar a fé das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E vemos que o inimigo tenta nos incidir contra o desejo da carne, e são verdadeiras estratégias que o inimigo usa, que não são convencionais. Paulo chama de ciladas, que geralmente passam despercebidas.